Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Flávio, eu vou dar uma dica aí do legal do Excel agora para uso de mini gráficos, tá? A gente entendeu um pouquinho o conceito deles e quando que usa e assim por diante. Os mini gráficos eles são bem interessantes para a gente olhar comportamento de séries muito grandes. Então aqui eu criei uma tabelinha para a gente tomar como referência de faturamento por ano, né? Então vamos supor que eu tivesse 10 anos aqui e o faturamento mês a mês dessa empresa. E só a gente olhar os números, às vezes não dá a percepção que a gente gostaria de esse mês estar acima dos outros, esse mês está abaixo, qual que é a tendência disso. Né? E os mini gráficos ajudam a gente a olhar uma tabela grande de números, observando esses pontos diferentes. Então vamos lá. Depois eu posso passar uma dica de como eu construí essa base, ela foi bem rapidinho, foi com o Soma C aqui. A gente já tem outros vídeos falando de Soma C. Se você quiser entender também como que as referências da minha fórmula ficou com intervalos nomeados dessa forma, também a gente tem um vídeo sobre isso, uma dica que eu dei sobre tabelas, tá? Criar nomes de tabelas e deixar esses nomes identificados dessa forma. Aí também vou deixar aí o link para vocês acessarem outro vídeo, beleza? Mas vamos lá, voltando aqui para os mini gráficos, vamos selecionar o intervalo que a gente quer que ele faça, que ele crie o gráfico, tá? Então vou selecionar essas duas linhas aqui, vou vir aqui em inserir, e aqui a gente tem um menuzinho de mini gráficos, né? Então eu vou começar com um gráfico de linha, e ele vai me perguntar qual que é o intervalo de dados, né? Ele já identificou que os locais que eu quero colocar o mini gráfico são nessas duas células, e eu vou falar para ele qual que é o intervalo de dados que eu quero que ele plote nesses mini gráficos. Então eu vou selecionar aqui os 12 meses de cada dos 2 anos. Quando eu der OK, ele já vai criar para mim esse mini gráfico aqui e a gente já consegue começar a ter alguma noção de comportamento. Então a gente consegue ver uma linha de. A gente consegue ver uma certa tendência, que a gente não conseguia ver olhando os números só, e a gente consegue criar algumas coisas interessantes. Ó. Qual que é o ponto mais alto? Ele marca pra gente aqui. A gente também tem a opção de ponto mais baixo, né? E alguns marcadores aqui também, tá? Se eu quiser colocar marcadores em todos os meses. Eu gosto mais de deixar os pontos altos e ponto baixo, não gosto muito de deixar os marcadores porque acaba ofuscando um pouquinho as análises, tá? A gente pode trocar o tipo de gráfico também para gráficos de colunas, tá vendo? E de perdas e ganhos. Perdas e ganhos é bem interessante para mostrar fluxo de caixa, por exemplo. Se eu tivesse um mês aqui negativo, deixa eu multiplicar isso daqui por -1, para a gente ver como que fica. Ah lá, então ele vai mostrar para mim quais meses eu fechei no positivo, quais meses eu fechei no negativo e assim por diante. Tá? Como o nosso gráfico é de faturamento, o formato dele de perdas e ganhos não faz tanto sentido. Então vamos deixar aqui o formato de colunas, tá? Aqui eu posso trocar a cor do gráfico, mudar temas dele também, deixar com cores diferentes, ó. Eu vou colocar aqui um gráfico em azul, ou então um gráfico em laranja, ou selecionar o tema aqui de novo. Vamos pegar um tema legal aqui, esse aqui. A cor do marcador também, ó, de ponto alto, por exemplo, ele está marcando em vermelho ali pra gente, né? Mas eu quero trocar ele para laranja. Eu consigo trocar para laranja nas cores de marcador aqui, tá? E os eixos também eu consigo deixar. Se eu quero mostrar eixo, se eu não quero mostrar eixo, tá? Vou tirar o eixo aqui. O mini gráfico, eu gosto dele quanto mais limpo, melhor, que ele vai mostrar essa ideia aqui pra gente de comportamento dos dados. Né? Então, se a gente começa a encher muito de coisa, ele começa a dar uma distorcida. Ele chama mais atenção do que deveria, quando na verdade ele só precisa mostrar comportamento mesmo. Então, para exibição de comportamento é muito legal isso daqui. A gente pode deixar ele bem pequenininho também. Ele é o que a gente chamaria aí no desenvolvimento web de responsivo. Tá? Se eu quiser deixar ele bem pequenininho, com as células aqui, ele também fica com um comportamento legal, tá? E eu acho que é isso. Uma dica bem legal aí no uso de mini gráficos, quando você
não consegue fugir muito da tabela, né? Quando você precisa exibir as informações em formato de tabela, mas você quer dar uma atenção especial a comportamento de números, a mostrar quais os meses foram melhores ou quais são os pontos que estão fora da curva, que é o que a gente fez aqui, colocando o ponto mais alto, ponto mais baixo e assim por diante. E aí, quando você tem uma lista muito grande de comparações, você consegue ver o comportamento dessas diferentes comparações por gráfico também e chama atenção aí para o número da forma correta. Beleza, pessoal? Valeu, hein?